Dando continuidade ao programa Anatomia do Poder, entrevistando o meu caríssimo professor, doutor Fernando José da Costa, filho de um queridíssimo amigo, já falecido, mas que foi muito importante, inclusive na minha vida, o meu professor, que foi Paulo José da Costa. Nós estamos falando sobre a secretaria, mas como eu faço em todo o programa, Fernando, eu sempre ofereço, vou mandar amanhã para a sua casa, para a sua secretaria, um livro que eu escrevi no ano passado, escrevi nas férias do ano passado, depois fui hospitalizado, fiquei 38 dias hospitalizado. Quando voltei, estávamos em plena pandemia, daí fiz um capítulo sobre a pandemia, chama-se A Era dos Desafios. E a primeira parte do livro, até chegarmos aos desafios do século em que estamos vivendo, eu faço muito de história, então você vai relembrar o seu pai não como professor de direito penal, mas o seu pai como professor de história. Mandarei A Era dos Desafios para o amigo. Mas nós estamos falando sobre a secretaria, me impressionou muito, Fernando, esse aspecto, o espectro da secretaria atual. Porque, inclusive, eu me lembro no tempo em que, enfim, eu estava estudando na faculdade, nos formamos, a secretaria era só a Secretaria da Justiça. Depois se acrescentou da Cidadania. Estava até lembrando um velho professor nosso da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor não meu, porque ele já tinha morrido quando eu entrei na faculdade, o Herculano de Freitas, foi no início do século, em que era um boêmio e o pai um general, o sogro dele, e um dia ele chegou em casa às 5 horas da manhã, depois de uma das noites de boemia com seus alunos, etc. E o secretário general chega para ele e diz: senhor secretário, aqueles velhos generais, são horas de um secretário chegar em casa. Ele disse: meu sogro, o senhor sabe que a justiça nunca dorme, eu sou secretário de justiça. Eles que contam do velho Herculano de Freitas, que contavam histórias, professor titular de Direito Constitucional da USP. Meu caro Fernando, eu queria que continuasse a explicar mais, porque realmente eu tenho a impressão que é importante os nossos telespectadores conhecerem todo o trabalho que tu faz na secretaria. E eu tinha interrompido, por causa do problema do horário, em relação à exploração laboral e sexual que se faz do próprio ser humano. Não é? Então, continue com as suas explicações, que está nos agradando muito. Professor, mais uma vez, obrigado pelo carinho que o senhor tem para com meu pai, Paulo Zé da Costa. Já falamos há alguns minutos atrás da amizade que a família tem com o senhor, do carinho, do respeito. E reitero aqui mais uma vez, é uma honra participar desse programa. Infelizmente, o tempo é curto, eu não vou conseguir falar de todos os temas. Mas sobre essa história que o senhor mencionou de que a justiça não dorme, de fato, na gestão do governador Dória, ela não dorme mesmo, professor. Então, nós trabalhamos uma média de 12 a 14 horas por dia e trabalhamos sábados, domingo, feriado. Aqui se trabalha muito, professor. E, claro, aqui é para defender os direitos humanos. Interrupção. O Dória, por favor. O governador Dória, fui advogado dele também em outras questões que não penais, que era você, e que ele não tinha, mas e em uma amizade que vem de uns mais de 30 anos. E uma das características que sempre me impressionou no Dória é dar a impressão que o Dória não dorme mesmo, porque ele vai até de madrugada e de madrugada já acorda, responde a tudo, nunca deixou de responder um e-mail meu em questão de meia hora, 1 hora, 2 horas no máximo, e É isso. tem a impressão de que está sempre como se tivesse descansado uma noite de 8 horas de sono, algo que eu acho que nunca ele ouviu, nunca viu na vida. É um Não. trabalhador impossível de controlar, não é? Isso quer dizer, dizendo, eu tenho a impressão que ele impõe à equipe dele o mesmo ritmo de trabalho que não é fácil segui-lo, não é? Impõe, professor, 8 horas, acho que é o que ele dorme a semana inteira.
Mas falando de secretaria, professor, nós temos ainda nos programas o CRAVE, por exemplo, Centro de Referência e Apoio às Vítimas, que são vítimas de acidente, né? Aquele acidente que teve automobilístico, do ônibus com o caminhão, que mais de 40 pessoas infelizmente faleceram. O CRAVE é o órgão do Estado que vai ao local, que atende os familiares das vítimas, que ajuda já desde o reconhecimento do corpo, orientando, né, os direitos que os familiares têm perante o Estado, orientando no velório, no enterro, e também na orientação jurídica e numa orientação psicológica daqueles familiares. O massacre na Escola Raul Brasil, na cidade de Suzano, que também o CRAVE participou, desses acidentes aéreos o CRAVE participa, e também da violência doméstica. O ano passado, o CRAVE ele atendeu cerca de 5.000 pessoas. E são serviços, professor, gratuitos que o Estado faz à sociedade, às pessoas que residem, que trabalham no Estado de São Paulo. E muitas delas eram vítimas de violência doméstica. Nós temos o PPCAM, né? O PPCAM é o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Então, quando crianças e adolescentes são ameaçadas de morte, no chamado tribunal das facções criminosas, tribunal do tráfico, o Estado é quem protege a vida dessas pessoas, muitas vezes retirando essas pessoas do local onde residem, então dando a elas uma proteção, dando a ela o acompanhamento educacional, alimentar, custeando a vida desses jovens, e posteriormente preparando para o retorno à sociedade, quer no local onde elas residiam, se a ameaça se cessou, ou quer em outros locais. E os familiares, quando são ameaçados, também são colocados no programa do PPCAM. E parecido com o PPCAM, professor, nós temos o PROVITA, Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, também ameaçadas em processos criminais. O senhor sabe muito bem que a prova testemunhal, por mais que se diga na teoria que é a meretriz das provas, acaba muitas vezes sendo a única prova e a prova capaz de condenar um infrator. Então, muitas vezes, essas pessoas são ameaçadas, principalmente pelas pessoas acusadas ou por facções criminosas. Então, o Estado está ali para agir, para proteger essas pessoas, para que a justiça seja feita. Temos também o SIC, o Centro de Integração à Cidadania. Professor, é um trabalho muito interessante feito pelo SICs. São 17 unidades no estado de São Paulo, litoral, interior e capital. E o SIC atende uma média de 2 a 2,5 milhões de pessoas por ano. E os trabalhos eles vão desde a produção de documentos gratuitamente, que o Poupa Tempo também faz, como RG, certidão de nascimento segunda via, atestado de óbito, seguro-desemprego, mas ela também tem um trabalho de capacitação. Ela realiza cursos, ela tem programas de empregabilidade para as pessoas conseguirem emprego, ela faz doação de alimento, de kit de higiene, faz campanhas, trabalhos sociais, com cursos, com aulas de dança. Nós temos um dos SICs, professor, que é o SIC imigrante, que cuida especificamente do imigrante e do refugiado, com aulas de português, com orientação, com regularização, com parcerias como com a Acnur, né? É um órgão da ONU que cuida especificamente dessa população. Então são trabalhos muito bem feitos. Nós temos também as autarquias vinculadas à secretaria, professor. Eu sei que não vai dar tempo para falar de todas, mas nós temos o IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, que é aquele que faz a avaliação nos aparelhos de medição, como os radares, como as balanças, como os termômetros, aparelhos de pressão. Nós temos também a fiscalização que é feita na volumetria de produtos que o consumidor acaba não conseguindo fazer, como existe fraude em combustível. Então o IPEM fiscaliza e verifica se o consumidor está de fato recebendo aquela quantidade de combustível que aparece ali na bomba de combustível e que ele está pagando. Nós temos o próprio PROCON, que é o pai da defesa do consumidor, que está vinculado à nossa Secretaria da Justiça. Nós temos o ITESP, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que faz a regularização fundiária. O governador Dória, semana passada, está mandando para a
Assembleia Legislativa o projeto de lei para dar o título de domínio aos assentados no estado de São Paulo, que até hoje só tinham a outorga de uso, professor. Então, é uma medida muito importante para os 140 assentamentos. O ITESP também faz a própria regularização fundiária e rural daquela população carente em parceria com a prefeitura, que reside naquele local, que é proprietário de fato, mas que não é proprietário de direito. Então, já realizou aproximadamente 45 mil regularizações e o projeto é esse ano aproximadamente mais 3 a 5 mil regularizações. Nós temos também o IMESC, professor, que o senhor conhece bem, o Instituto de Medicina e Criminologia, que é um grande aliado do Poder Judiciário na realização de perícias, quer perícias de DNA ou quer perícias de medicina legal. Nós temos a Fundação Casa, professor, que hoje tem 11 mil servidores e tem aproximadamente 5 mil jovens que ali recebem do Estado medidas socioeducativas. Eu fui escolhido, inclusive, professor, a nossa Secretaria da Justiça como a responsável por cuidar da legislação que a Alesp criou e o governador João Dória regulamentou através de um decreto, que é o fura-fila da vacinação. Então, para aquelas pessoas que não respeitam o plano de vacinação, essas pessoas hoje no estado de São Paulo serão multadas, professor. Então, cabe à Secretaria da Justiça coordenar esse trabalho de fiscalização, de início de processo e de condenação, nos casos em que, de fato, as pessoas usarem atestado médico falso para furar o plano de vacinação. Nós fazemos parte também da força-tarefa, professor, que combate as festas clandestinas. Isso voltado na defesa da vida das pessoas. Eu estou verificando aqui e aprendi com meu pai, professor, a cumprir prazo. E o prazo dos 12 minutos chegou aqui ao final. Eu tinha muito mais assunto para falar, inclusive me aprofundar nesses assuntos, mas prazo é prazo, professor. Advogado não perde prazo. Agradeço muito. O tempo é o inimigo quando temos um convidado como o meu queridíssimo Fernando, mestre, doutor, também por universidades italianas, não só doutor aqui no Brasil, mas doutor na Itália. E agradeço muito os telespectadores passaram a ter uma noção global do que é a secretaria hoje com esse brilhante advogado, brilhante professor, jovem advogado e professor, que é o secretário de Justiça e da Cidadania. Senhores telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.